Olá, você está sintonizado na TVR Sul. Está começando agora o programa Filosofando, o programa que vai ao ar em tese ele vai ao ar todas as sextas a partir das 5h da tarde, mas devido a problemas técnicos ontem, nós transferimos para hoje, né, no sábado pela manhã, mas com conteúdo que seria apresentado ontem, né. Bom dia, Flávio. Bom dia, e é um horário bem melhor, por sinal. O Flávio gosta muito de fazer o programa nos sábados pela manhã. Então é isso aí. Hoje o assunto é a continuação do assunto anterior, mas com outros temas, mas ainda dentro do conceito de sono. Mas antes de nós irmos e do Flávio dar um breve resumo para vocês, vamos às datas comemorativas. Hoje é dia do comerciante. Parabéns a todos os comerciantes aí, né? Entre os aniversariantes famosos, o Visconde de Cairu. Inclusive é por conta dele que hoje é dia do comerciante, né? O Visconde do Cairu, ele foi um economista político, José Maria da Silva Lisboa, que ele é considerado patrono do comércio brasileiro. E o dia do comerciante é por conta do Visconde de Cairu, que também faz aniversário no dia de hoje, né? Embora o Visconde de Cairu, ele nasceu em 1756 e faleceu em 1875. E hoje também é aniversário da atriz Ana Paula Arósio. Sumida, né? Pois é, Sumida. nunca mais vi também. Entre os acontecimentos marcantes, lembrando que todos esses acontecimentos aconteceram no dia 16 de julho, em anos diferentes. Entre os acontecimentos marcantes, morte do escritor Oduvaldo Viana Filho, em 1974, o advogado, jornalista e escritor Barbosa Lima Sobrinho, em 2000, e estreia da ópera de Mozart, O Rapto de Serralho, em 1782. Essa eu não conheço. Essa eu não conheço também. Vou dar uma... Agora fiquei curioso, eu gosto muito do Mozart. Inclusive, meu gato se chama Mozart, de tanto que eu gosto do. De tanto que eu gosto do só não toca piano. De tanto que eu gosto do. Só que falta também, né? Porque tá um passo de falar também aquele gato. As pessoas acham que os animais são inteligentes, mas são sim. Quem não somos inteligentes somos nós, que achamos que eles não são inteligentes. Hoje é aniversário de Minas Gerais. Né? Cidade Alterosas. Um dos nossos estados, e assim como todos os outros, importantíssimo, né? Todos os estados brasileiros são importantes. Promulgação da terceira Constituição do Brasil, isso em 1934. 4 anos depois do lançamento do filme do Drácula. 3. O Drácula clássico foi lançado em 31. Aqui que todo mundo conhece do Bela Lugosi. Início da era nuclear, seguindo o projeto O Nosferatu é mais antigo ainda, né? Sim, o Nosferatu é de 1922. Mas o Nosferatu, na verdade, ele é mais antigo que o filme do Drácula, mas o Drácula em si, o personagem é mais antigo que o Nosferatu, né? O personagem, porque ele começou num livro lá nos anos 800, não existia nem cinema na época. Bram Stoker. Isso. O Nosferatu, inclusive, ele foi uma versão do Drácula, porque os caras que fizeram o Nosferatu, eles não tinham os direitos do Drácula. Então, eles não podiam estar usando Drácula, eles criaram um outro vampiro, que foi o Nosferatu, né? O Conde Orlok, na verdade, né? Como é o nome do personagem, mas é um conto também, aquele careca dentuço lá e tudo mais, todo mundo conhece. 1922, e teve um remake desse filme em 1971, do Nosferatu, né? Então, mas o clássico mesmo é do expressionismo alemão, né? Os alemães, eles faziam muitos filmes expressionistas nessa época, em preto e branco e mudos, né? Continuando, em 1945, também no dia 16 de julho, houve o início da era nuclear. Seguindo o projeto Manhattan, americanos realizaram a experiência Trinity, detonando com sucesso uma bomba de plutônio, a primeira explosão atômica da história. Essa época... Álamo Gordo, né? No deserto. Sim. Foi aí, começou os anos 40, anos 50, era nuclear, era atômica, pegou esses 2 anos ali. Foi nessa época, era muito comum, isso inclusive teve impacto na cultura da época, que a gente via muito filme que passava na TV de monstro gigante. Era o Godzilla, que era dessa época também. O Godzilla do... Ultraman. O Ultraman dos anos 60, não é? Acho que é dos anos 60. Ele veio depois. Mas era o Godzilla, é aqueles filmes de plano 9 do espaço sideral, esses filmes de alienígenas, de invasão alienígena que começou nesses anos, é por conta disso, né? Porque, e principalmente Perdidos no espaço. Esses filmes de animais gigantes antigos que tinha na época,
que era muito comum. Se você pesquisar aí, você vai achar que boa parte deles são dessa época, os anos 50, por aí. Porque, justamente por conta da era atômica, né? Eles acreditavam que aquilo seria os reflexos das experiências nucleares, com mutação, essas coisas. E daí esses filmes, eles saíram... O que é interessante, né? Que a O gente Incrível percebe... Hulk veio depois também, né? o Hulk é dos anos 60. Mas é nuclear também. O Hulk, sim. O Hulk é radiação, né, na verdade, né? Da radiação gama. Ele começou nos anos 60, foi criado pelo Stan Lee, né? Faleceu, já falecido, né? Que é o mesmo criador do Homem-Aranha e do Quarteto Fantástico. E o que eu quero dizer que é interessante, né? Como o cinema, ele é o contexto histórico, né? Do período em que de cada época. Por isso que é considerado cinema arte, né? Então, a sétima arte. Isso. Por mais que às vezes a gente não gosta de um gênero, tem que saber que o filme ele é feito numa época, ele conta uma história que muitas vezes é o reflexo daquela época, né? Então é bem legal isso. Se, por exemplo, você pegar os filmes dos anos 60, filmes de terror e tudo mais, 60 e 70, a gente vai ver que um tipo de vítima muito comum eram hippies. Por quê? Porque era o período que tinha os hippies, né, em alta, né? Então eles se incluíam, né? Não, então, como nós estamos, os jovens dessa época são assim, vamos incluir jovens hippies nas nossas histórias, né? E por quê? Foi o período que eles que existiram, né? Que existiu o movimento, né? Que ele salpicou, né? Então é bem interessante, né? Skelter, Helper e companhia. Sim. Eu te mandei para ti o Enigma de Caspar Hauser. Depois tu dá uma olhada. Tem o vídeo no YouTube e tem o livro. Caspar Hauser. Depois. Voltando ainda, essa interessante. Em 16 de julho de 1969 foi lançado o Apollo 11, a primeira missão espacial tripulada a pousar na Lua. Isso. Né? Há algumas pessoas que dizem que há algumas pessoas que são negacionistas com isso, mas é o mesmo pessoal que acredita que a Terra é plana, né? Então tem até o Museu da Lua lá no Texas. A pessoa pode ver, a pessoa que é muito comum. A pessoa que acredita que a Terra é plana, ela também acha que a vacina faz mal e também acha que Terra oca e outras coisas, né? E religião e espiritualidade, dia da Nossa Senhora do Carmo, conhecidíssima, né? Então, e dia de Bartolomeu Fernandes dos Mártires. Esse eu não conhecia. Também, né? Mas a Nossa Senhora do Carmo é claro que sim, né? Então, é isso aí. Flávio, nos deu um resumo do assunto de hoje. Ele é a continuação do assunto anterior, mas nos deu uma relembrada também do... O sono, ele é 1/3 da nossa vida, né? A gente passa 1/3 da vida dormindo, né? Mal ou bem, mas passa dormindo. E ele é dividido em 4 partes, basicamente. A fase não REM é dividida em 3 e a fase REM. A fase não REM seria sono leve, sonolência, sono leve, sono profundo, 1, 2 e 3, V1, V2, V3, eles chamam. E a fase REM é de movimentos oculares rápidos ou MOR, né? Em português é MOR, em inglês é Rapid Eye Movements, é REM. E é onde a gente sonha. E aí, para quem toma diazepínicos, que é uma coisa que a gente vai comentar, muitos remédios acabam abolindo essa fase REM e a pessoa não lembra do sonho. E o problema do diazepínico, que infelizmente é largamente usado e prescrito, é que a pessoa dorme, mas é um sono artificial, porque eles são hipnossedativos, eles sedam. Na verdade, os verdadeiros indutores do sono é melatonina, maracujina, remédios mais naturais, a melissa, e os OPs, né, que a gente vai fazer, os Zolpidem, Zolpiclone, Zaleplon, né, Exopiclone, que são mais naturais, e a agomelatina e o Remeron, que é o Halmeteon, que são derivados também da melatonina. São remédios sintéticos feitos a partir da melatonina, que é o hormônio natural que é liberado quando a gente dorme. Quando na semi-obscuridade, que é uma coisa que é aconselhável. Então, a higiene do sono é fundamental. Dormir ou no escuro ou na semi-obscuridade. Comer pouco à noite. Beber pouco também, de preferência evitar alcoólicos à noite, seria o ideal. Evitar cigarro, evitar estimulantes, evitar Coca-Cola, evitar remédios tipo Red Bull, evitar a luz azul do celular, da TV. Até eles recomendam no quarto não ter TV, não ter celular. A cama é para dormir e para fazer amor. Não é para comer, não é para assistir TV. É o recomendado pelos especialistas. Isso a gente vai conversando aí no decorrer.
Então é isso, um abraço para o César Cizeski, que está nos acompanhando. César Cizeski. A Terezinha Bittencourt está direto também. Sim. O Rafael não vai poder estar porque está em reunião, mas ele assiste depois. Rafael Da sempre Fortinet, nosso colega lá, parceiro da Fortinet. Sim. Um abraço para o Rafael, inclusive. Rafael que gosta do programa no sábado também. Sim, sim. Então vamos ao tema de hoje. Então, insônias e parassonias. Aí, como o certo em ciência é sempre mostrar de onde é tirado, né? Então, tem o material da Biocruz, tem o material do Manual do Sono, que são 24 páginas, que você pode baixar da internet, bem interessante também. E esse aí é contribuições comuns, a licença internacional, tem até a licença internacional. Bases gerais, cronobiologia, sono. Flávio Magalhães é o autor desse material, de onde foi tirado. E parassonia... Sidney Alves. Sidney Alves. Parassonia são associações que falaram dormindo, ranger de dentes, bruxismo, síndrome das pernas inquietas, coisas que podem acontecer além da insônia ou do excesso de sono. Insônia é falta de sono e a hipersonia é o excesso de sono. O Flávio, aquela embriaguez do sono, ela apareceu também. Qual que tu diz? Logo que tu começa a dormir, tem as alucinações hipnagógicas ao dormir, hipnopômpicas ao acordar. Qual que tu diz? Após o almoço é por causa da baixa da glicose. Não sei qual que tu tá falando. Acorda, ela fica meio confusa ao acordar. Ela fala umas coisas meio desconexas. Alucinações hipnopômpicas. Tem terror noturno em criança, que é diferente de pesadelo. Um é na fase REM, outro é na fase não REM. O terror noturno a criança não lembra, o pesadelo geralmente lembra. Então elas são diferentes. E o terror noturno, ela grita à noite, sua, é bem mais dramático. Aí tem sonambulismo, que hoje já não tem mais quase quanto antes. Aí tem outras condições associadas com... Aqui, ó, é esse aqui que eu estou comentando, Flávio, aqui, ó. A embriaguez do sono, ela envolve confusão ou comportamento inadequado, como atender o telefone em vez de desligar o alarme durante ou após o despertar do sono, e pode ocorrer durante a primeira parte da noite ou da manhã. Então, assim que a pessoa acorda, ela meio que parece que os neurônios ainda não estão no seu lugar. Então, ela acorda, ela faz algumas coisas que são inadequadas. Já sei o que tu quer falar. Na parte mais perto das 3, 4 da manhã que tu começa a sonhar mais, geralmente é 90 a 120 minutos entre o ciclo, mas a tendência de sonhar é mais pela 3, 4, 5 da manhã. E muitas vezes se a pessoa acorda no meio do sono, ou alguém acorda ela ainda está meio confusa, acho que é isso que tu fala, um estado confusional. Sim, é isso, faz sentido, é isso aí. É um estado aí de ela não sabe onde é que é a porta, isso aí já aconteceu comigo, às vezes tu não sabe onde é que é o quarto, onde é que tu tá, ou ela onde fala é alguma coisa. Já aconteceu comigo de eu acordar, eu falar algo, eu sabia que eu estava falando algo inadequado, mas parecia que a minha boca não se cruzava com a minha mente. A minha cabeça eu sabia, por que eu estou falando isso, mas a minha boca ela estava falando algo, estava falando uma coisa que eu não esperava. Isso aí em casais é complicado, quando começa a trocar o nome de quem está do lado. Não, mas dá motivo de briga. Mas não foi trocar o nome, foi realmente isso. Porque eu sabia. Porque tu dorme sozinho, né? Eu sabia que eu estava falando algo inadequado. Na verdade, nem algo inadequado, né? Eu acho que eu pedi refrigerante, algo assim. Só que eu tava em mente e sabia, mas não tem refrigerante, porque eu tô pedindo refrigerante assim que eu acordei. É por isso que eu pergunto. A função do sono é reparação, consolidação de memórias, produção de proteínas, crescimento. Em criança é o hormônio do crescimento. Então o sono é fundamental. E o repouso físico. E o sonho é diferente, a parte mental, para tu manter a tua sanidade mental. Se diz que o louco, o esquizofrênico, o paranoico, ele sonha acordado, e realmente. Porque se tu dormir bem, dificilmente tu vai ter alucinações durante o dia. E as pessoas que têm problemas psiquiátricos tendem a ter mais insônia ou algum desses problemas. E o louco mesmo, ele acaba alucinando durante o dia. Tanto que alguns chamam vigilambulismo, né? Sonambulismo é à noite, vigilambulismo é de dia, é estar fora da casinha, estar nas nuvens. Vigilambulismo.
É isso, vamos ao tema. Aqui tem uma pequena história do estudo do sono. Então, antes de 1952, a pré-história, então ele é estudado. Aí temos até 1900 Freud, né? Freud estudou bastante a questão dos sonhos. Depois Jung e outros. O Freud dizendo que o sonho eram materiais inconscientes, coisas que tu não gostaria de fazer na vida, acordado, e tu faz durante a noite. Tem sonhos que não tem explicação, tem sonhos premonitórios, tem vários tipos de sonho. Na verdade, do ponto de vista espiritual, é quando a alma sai do corpo, né? Que a alma não descansa, quem descansa é o corpo. A fase 2, de 52 a 70, exploração do sono, descoberta do sono REM, movimento de oculares rápidos, e a sua descoberta da apneia obstrutiva do sono em 65. Então é bem recente o estudo. E quem trabalha com sono geralmente são pneumologistas. O Criciúma tem um laboratório de sono, tem em Florianópolis, tem em Porto Alegre, tem em várias cidades, e é pneumologista geralmente. A fase 3, 71 a 80, extensão da prática médica, incluindo o paciente dormindo, compreensão das determinantes do estado de alerta diurno. Fase 4, 81 a 90, novos tratamentos, expansão e organização da medicina do sono, implicações operacionais e políticas públicas. Lembrando que na fase 60 tem os benzodiazepínicos, e depois, anos 90 para cá, tem os Z, zolpidem, zolpiclone, zaleplon, exopiclone. E os derivados da melatonina, agomelatina e o Roserem, que é o Ralmeteon. Fase 5, 1991 a 2000, colocação dos estudos de sono, diagnóstico e tratamento, particularmente a apneia obstrutiva do sono, como tema de discussão e prática médica corrente de assistência à saúde. Então, a parte daí da medicina do sono propriamente dita. Inclusive, na classificação internacional de doenças, tem também essa classificação. Distúrbios do sono e parassonia. Acho que daqui a pouco eu vou ter que carregar isso aqui, tá. As fases do sono, então, eu já tinha falado, fase 1, 2, 3, o 3 é chamado de delta também. Fase 1 seria a sonolência, menos de 5% em relação, deixa eu ver, TTS, tempo total do sono. Em lactentes e crianças chega a 15 a 18 horas, que nem no gato, nos bichanos, né? E nos jovens e adultos vai diminuindo. Então, é uma polêmica o uso de diazepínicos no idoso. Eu sou contra, mas infelizmente muitos usam, porque é natural o idoso dormir menos. Então, ele não precisaria tomar esse tipo de remédio. Tem remédios melhores aos benzodiazepínicos. Em relação a adultos jovens, aí continua menos 5%, 8 a 15% em relação a adultos idosos. O estágio 2, 25 a 30%, depois 40 a 45%, 45 a 55%, 70 a 80%. Então, os idosos têm a fase 2, que é o sono médio ali. O estágio 1 é o adormecer, o estágio 2 é o sono médio, e o delta é o sono profundo. 20%, 25 a 30%, 13 a 23%, 0 a 5%. Então, o sono profundo mesmo no idoso já acaba diminuindo, é natural, uma coisa natural. E a fase de movimentos oculares rápidos, ou REM, 50% em lactentes, 25 a 30% em crianças jovens, 20 a 25% em adultos jovens, até 35, né? E 20% em idosos, acima de 60 anos. Vou só pôr para carregar aqui para não dar problema. Então, a SPI e o DMPM estão associados a muitas doenças como. Então, aqui são símbolos. Flávio, o que seria, para explicar para os nossos ouvintes que estão chegando agora, o que seria a SPI e o DMPM? Parei, deixa eu ver. Síndrome das pernas inquietas e o distúrbio dos movimentos motores, movimento dos pés motor, é uma coisa assim, é uma variante das pernas inquietas.
que são causados Pelo que a gente lê, as pernas inquietas, pessoas que têm anemia, têm ferro baixo, ferritina baixa, então é interessante fazer o hemograma e medir a ferritina. Quem Está tem associado ao sono? A pessoa começa, antes de dormir, já começa com formigamento nos pés, comichão, e durante a noite ela se movimenta os pés bastante, é uma coisa bem desconfortável. E muitas vezes só repondo ferro, se for caso de anemia, já resolve o problema. Então, lembrando aquelas aulas que a gente falou sobre o ferro, né? A causa, a falta e o excesso de ferro. Insuficiência renal crônica pode dar isso. Doenças da membrana nervosa, mielopatias. Neuropatias periféricas, que pode dar em diabético, em quem teve AVC. Doenças dos nervos, né? Periféricos. Amiloidose, que é uma doença de acumulação de amiloide, que é uma parente ali do Alzheimer, que no Alzheimer também tem aumento de beta-amiloide. Diabetes mellitus, então, teu pai, por exemplo, pode ter, pelo diabetes. Anemia e deficiências relacionadas à hemoglobina, então anemia, falta de ferro principalmente, ferropriva, deficiência de ferro, deficiência da B12, que aí dá uma anemia megaloblástica, uma anemia diferente, que pode dar depressão, pode dar demência, e pode dar dor nas pernas também. Eu tenho pedido direto, dosagem B12, dosagem B9, dosagem de D e o hemograma, para descartar essas... A uremia, que é o excesso de creatinina e ureia. A ureia vem derivado da creatinina e da... Não lembro o nome do outro agora. Não, ureia e creatinina, tá certo. Doença pulmonar, que dá coceira na pele também. Doença pulmonar crônica, asa, bronquite, enfisema. Leucemia, que é um câncer do sangue, células brancas principalmente. Artrite reumatoide, aquela que deforma, as mãos ficam tudo deformadas, que é uma das indicações médicas, além dos corticoides, do uso de hidroxicloroquina, isso aí é importante dizer. Nesse caso, a hidroxicloroquina é sensacional, além de outros remédios. Fibromialgia, que, na minha opinião, é uma doença inventada. Eu questiono muito, porque não existe um exame que mostre fibromialgia. Ela parece ser aquela histeria da época do Freud, que a pessoa tinha dor no corpo todo, não aparecia em exame nenhum, não aparece tomografia, não aparece... Então, que doença é essa que não aparece em exame? Então, para mim, é uma doença somatoforme, uma doença de origem psíquica, tanto que ela é relacionada com depressão e melhora com antidepressivo. Síndrome rígido, síndrome da rigidez, é uma coisa bem rara, e a pessoa não consegue se mexer, também é chamado síndrome... A fibromialgia não é aquilo, não é aquele tem dor no corpo todo, e a dor não tem uma sequência, não tem uma anatomia, então, eu acredito que seja uma doença inventada. Aquela pessoa que tem hipocondria, geralmente são pessoas que são depressivas, é uma doença que não tem uma base neuroanatômica. Então, que doença que é essa que não tem base neuroanatômica? Não aparece em exame nenhum. Eu questiono. Síndrome rígido é chamado também de síndrome claustro, não lembro o nome agora. Síndrome do confinamento, em inglês é síndrome do confinamento, é como se estivesse dentro de um caixão, fica. Síndrome de Isaac, neuromiotonia, essa eu não conheço. Coreia de Huntington, que é uma demência, que muitas vezes está associada aos, como é que chama aquelas proteínas de origem não bacteriana? Prions. E pode estar relacionada com carne de ovelha. Carne de ovelha é contaminada, né? Geralmente, doenças causadas por prion, geralmente elas são as mais... Por exemplo, a síndrome da vaca louca, né? É uma variante lá da síndrome da vaca louca. Esclerose lateral amiotrófica, nós temos um caso aqui no município, e era caso do Stephen Hawking, né, do físico. Ele conseguiu ir até 65, 66 anos, quase 70 anos. Mesmo uma doença que é bem incapacitante. A famosa esclerose lateral amiotrófica. Ela é a deusa da morte da mitologia nórdica. Não, ela é esclerose lateral amiotrófica, em português. Abraço para Terezinha Bittencourt, que está nos acompanhando. Ela está direto.
A gente que está nos acompanhando. Bom dia, Terezinha. Abraço para Terezinha. Seja bem-vinda, Terezinha. Então, vamos para o próximo. SP, sim, das pernas inquietas. Aqui tem um resumo, uma figurinha bem interessante. Claro que, né, a gente faz figurações para entender, porque é bem complicado o metabolismo. Então, por exemplo, aqui tem o hipotálamo anterior. Então, o endormecimento. Aqui está em francês, mas a gente vai traduzindo, sem problema. Então, o hipotálamo é de anterior e posterior. Então, ele controla a temperatura, fome, sede, sexo, e controla os demais hormônios da hipófise e das outras glândulas, através de fatores liberadores, e ele controla a questão do sono-vigília. Então, o relógio biológico, o relógio representa o relógio biológico. Então, nós temos o glutamato e tem a glicina. A glicina e o GABA são inibitórios, o glutamato é excitatório. E ali nós vemos o relógio. Então, quando tu libera a melatonina, lembrando que tem triptofano, serotonina, melatonina. A melatonina, quando começa a escurecer, tu começa a liberar, até meia-noite tu vai liberando. Se tu tiver uma falta de melatonina, dá para dosar na saliva, é um exame que dá para fazer. Se tu quiser fazer medicina baseada em evidência, o ideal seria isso, medir na saliva, o laboratório daqui da região já faz. Se ela tiver baixa, tu repõe, a partir de 1,5, 2, 3 miligramas, ou até mais, mas começa com 1,5, para ajudar o organismo a dormir. Aí ele tem o NA é noradrenalina, o ACH é acetilcolina, o 5-HT é a serotonina, 5-HTP, 5-HT é serotonina e 5-HT é o 5-hidroxitriptofano, que é o derivado do triptofano. Dá para tomar também triptofano, isso a gente vai falar mais tarde, e o 5-HT, de 50 a 100 miligramas, ou triptofano 250 miligramas para ajudar a dormir também. Junto com magnésio, B6, B5, também ajuda a dormir. Então, o GABA e a glicina são inibitórios, e o glutamato é excitatório. Sono, somneio, sono, e a paraclonia ali do sono, acetilcolina, glutamato e glicina inibitória. Então, o environment é o meio ambiente, estimuladores internos, dolorosos, vegetativos, afetivos, cognitivos. Então, como é que está a questão da cognição, que tem a ver com a acetilcolina, os afetos, tem a ver com serotonina, dopamina e noradrenalina, sedona. E estímulos dolorosos, vegetativos. Vegetativo seria sistema nervoso simpático e parasimpático, estimulando ou inibindo os nervos internos, né, que controlam o coração, pulmão, intestino, as funções internas. Então, é toda uma soma de coisas externas e coisas internas, que pode atrapalhar o sono, né? Então, a regulação do ciclo sono-vigília, vigília, sono, e REV é sonho. Vigília, sono e sonho. Eu acho uma das línguas mais bonitas que tem o francês. Pode passar o outro. Certo. Esse aí faz um resumão muito legal. Então, marcadores do sono-vigília. Os marcadores, marca-passos, né? Pacemakers é marca-passos. Do sono lento e do sono paradoxal, que é o REM, movimentos angulares rápidos, são todos de controle inibitor da vigília, e veio a vigília. A vigília, resultado complexo de estruturas múltiplas redundantes, é entretida pelo estímulo do meio, e do meio interno, então tanto externo quanto interno. O adormecimento é o resultado do bloqueio da vigília. Então aí entra o sistema, o SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, ali na parte do pescoço ali. Por isso que contusão no pescoço, a pessoa pode entrar em coma ou morrer, porque é o que controla o estar alerta, e tem a ver com coma também, né? E alerta, acordado ou dormindo. Em um momento, junto com o hipotálamo lá, no momento dado do nictêmero. O relógio é o relógio biológico. Por um sistema, relógio é relógio no caso, né? Por um sistema anti-acordado, né? Situado no hipotálamo. E mais na rota por um dos compostos
da vigília, que é serotonina, o 5-HT, 5-hidroxitriptamina, também chamado. O esquema permite a compreensão que as insônias são um problema da vigília consecutiva a uma persistência de estímulos. Então, é como se a pessoa continuasse acordada, né? Ela não entra em adormecimento. Sob um hipofuncionamento, um funcionamento menor desse sistema antivigília. Anti-SARA também, que é o sistema ativador reticular ascendente. Ele funciona demais e não é neutralizado. E retardo da fase do relógio. Isso pode ser alterado também quando tu vai para o oeste ou para o leste, nos fusos horários, né? Quando viaja ou para o Japão ou em direção oeste, para a Califórnia, por exemplo. Um vai para frente o relógio e para o oeste vai para trás. E aí tu acaba alterando o teu relógio biológico normal. Pode passar outro. Aqui essa figura é muito legal, nós que gostamos de gato. Então, o gatinho ali, estágio alfa, vigília. Aliás, beta. Beta é o acordado, é em torno de 7 a 14 ciclos por segundo, é o acordado. E ali o eletroencefalograma ali. Então, tu tá desperto. Quando tu começa a entrar em alfa, é sonolência. Aí, delta, teta, é sono profundo. E depois a fase REM ali, sono paradoxal, que é o terceiro ali, que é onde se sonha. Então, o do meio está sonolento, é muito comum tu ver, ele começa a pestanejar, está entrando em sono. A criança é a mesma coisa, e nós adultos também. E o sono profundo é onde se sonha ali, o sono paradoxal. O eletro parece que a pessoa está acordada, tu pode ver que as ondas ali estão como se estivessem acordadas, por isso que se diz que é quando a alma sai fora do corpo. Aí tu viaja, tu sonha, tu pode viajar no tempo e espaço, aí tu entra no espaço quântico aí do mundo espiritual, do mundo dos sonhos, mundo mítico. Pode ter sonhos com figuras míticas, centauros, faunos, bruxos, tanto sonho bom quanto os pesadelos, né? Aí depende também da alimentação, de uma série de coisas. E o sonho é fundamental, né? Para tu se manter saudável emocionalmente, psiquicamente. Tem alguns sonhos que tem que se cuidar. O sonho, por exemplo, sonhos com conteúdo sexual tem que se cuidar, porque aí pode ter interferência de entidades ligadas à sexualidade, chamados íncubos e súcubos, que era muito comum em monges, freiras, que tinham um problema com a questão da sexualidade. Tem que cuidar, sonhos sexuais são bem perigosos. Pode ser bons ou pode ser desprazerosos também. Então, classificação da insônia. Tem a insônia inicial, a média, a terminal. A inicial é geralmente ligada à ansiedade, quando a pessoa não consegue dormir. A média é quando ela dorme, mas acorda no meio da noite, e a terminal é no final, das 5 horas em diante, 4 horas em diante, que está mais relacionado com quadros depressivos, ou outras doenças psiquiátricas. Lembrando que tristeza não necessariamente tem a ver com depressão. Tristeza todo mundo pode ter, e a depressão seria uma tristeza prolongada, mais de 6 meses, então tem uma série de critérios para se falar em depressão. E seriam estados, né? Não se pode dizer que a pessoa é depressiva a vida toda. Tem tratamento, tem tratamentos alternativos, complementares, e é interessante quando se diz que ela está com baixa energia e ela está voltada para dentro de si mesmo. É mais interessante tu dizer para uma pessoa, tu está voltada para ti mesmo, que é o depressivo. Ele acha que o culpado é o presidente, é o vizinho, é a mulher, é o patrão. Ele nunca põe a culpa dos problemas dele nele mesmo, ele põe a culpa tudo nos outros. Ele é egoísta, né? É um estado de extremo egoísmo até o ponto do suicídio, que é o egoísmo ao grau máximo, desistir da própria vida. Que seria outra aula isso aí, né? A questão do suicídio. Então, pela comorbidade, pode estar relacionado com medicamentos, com doenças. Embora tenha a questão também de que a depressão é um problema muito grave também, né, Flávio? Sim, pode levar até a morte. Né? Uhum. E pode estar relacionado com questões físicas também. Transtornos psiquiátricos, a não orgânica, então essa é bastante comum, a maioria dos pacientes psiquiátricos tem mais de 50% de insônia. Pela duração, 2 a 3 dias transitória. Pela gravidade, então leve, moderada, profunda. A leve tu trata com medicação, terapia cognitiva,
higiene do sono, não necessariamente precisa tomar um remédio químico, quase todas as noites associada com pouco ou nenhuma evidência ao prejuízo social ocupacional. E ela se resolve por si mesma muitas vezes. Pode ser muitas vezes o estudante que está preocupado com uma prova, alguma questão de trabalho, conta para pagar, é uma coisa relacionada com coisas externas. Resolvendo o problema, insônia é melhor. Uma separação recente, morte de parente, a relacionada com fator orgânico, por exemplo, condição médica geral. A gente sabe que o hipotireoidismo leva a depressão, o uso de corticoide leva a depressão, o diabetes leva a depressão, alguns remédios para pressão alta, a reserpina até tiraram, que tem alguns remédios que levam a depressão. A curto prazo, menos de 3 semanas. O propranolol, por exemplo, pode levar a depressão. Então, essa aqui é menos de 3 semanas. Moderada, todas as noites, prejuízo leve a moderado, um sintoma associado. E o terceiro caso, relacionado com o uso ou abuso de substâncias. Aí pode estar relacionado com álcool, com cafeína, com cigarro, com droga, ou com substâncias médicas também. Longo prazo, mais de 3 semanas, grave, todas as noites, prejuízo severo, não consegue trabalhar, começa a faltar muito ao trabalho, pode ser demitido e tudo mais. Inquietação significativa, fadiga, dorme durante o dia, irritabilidade e ansiedade. E tem insônia primária, que eles não têm uma causa, pode ser o problema no relógio biológico, que a gente falou ali no início. Então, leve, moderada, grave, a classificação inicial, média, terminal, se for no início, no meio ou no final da noite. Depois tem outras insônias, mas esse seria o resumo da maior parte delas. É interessante a pessoa que tem insônia procurar. Esse quadro é muito legal. Como quando a pessoa vem pela primeira vez queixa de insônia, o que a gente deve fazer? E a própria pessoa começar a pensar, por que eu não consigo dormir? É porque tem conta para pagar? É porque brigou com companheiro ou companheira, ou com chefe? Então, se é uma problema situacional, resolver o problema, não ficar só tomando remédio. Então, estabelecer o diagnóstico. Insônia primária. Abordagem não farmacológica. Então, higiene do sono. Mais tarde vai ter slide sobre isso, mas é o que todo mundo sabe. Quarto escuro, evitar comer pesado à noite, evitar estimulantes à noite, cafeínas principalmente. Restrição de sono, síndrome do controle do estímulo, terapia cognitiva, relaxamento, biofeedback. Então, TCC, terapia cognitivo comportamental, relaxamento, atenção plena, mindfulness, uso de meditação, uso de relaxamento, biofeedback é o uso de aparelhos que ajudam a relaxar. Tudo isso é importante no tratamento da insônia primária. Indutor do sono por até 4 semanas. Então, eles recomendam tomar de 1 a 2 meses, e não ficar tomando anos e anos, como infelizmente a gente vê pacientes que tomam anos e anos, diazepínicos principalmente. Então, não benzodiazepínicos de preferência, fármacos, remédios não benzodiazepínicos. Aqui tem 3, mas são 4 Zs já. Tem o Zolpidem, tem o Zaleplon, que é o Sonata, tem o Zopiclone, que é o Imovane, e tem o Exopiclone, que é o Prisma, ou o Rezo com H. São os remédios mais modernos dessa turma do Z. Depois tem melatonina e os derivados da melatonina. Os benzodiazepínicos de ação curta ou intermediária. Então, se precisar usar benzodiazepínicos, usar o Frontal, que é o Apraz, remédio de ação química. O diazepam, o Rivotril e o bromazepam são de ação média prolongada. Eles podem causar efeitos 3 a 4 dias depois, até 1 semana depois. Ou sonolência ao acordar. Então, o midazolam, o alprazolam, o midazolam, inclusive, é usado em pré-anestésico e para fazer intubação traqueal. O flunitrazepam, que é o roipinol, e o lorazepam. Eu, pessoalmente, não gosto do lorazepam. É o mais difícil de tirar, de fazer o desmame, mas tem o sublingual. Tem casos que dá para usar na urgência sublingual e tem injetável também, que é o Lorax. E o alprazolam é muito bom. Então, esse é o algoritmo. Tá, esse é o insônia primária. Insônia secundária. Investigar o uso de substância psicoativa. Aqui entra álcool, entra cigarro, entra anfetamina, cocaína e remédios em geral. Condições clínicas e medicações que causam insônia. Transtornos psiquiátricos. Então, se a pessoa tem um transtorno psiquiátrico, ou esquizofrenia, ou doença maníaco-depressiva,
ou algum outro transtorno psiquiátrico. Psicose é a chamada loucura, né? A esquizofrenia é a mais típica delas. Antigamente, em 1900, era chamado demência precoce, que era muito parecido com a demência, com o Alzheimer, só que dava em pessoas com 14, 15, 16 anos, 18 anos, e a pessoa ficava como se fosse um autista ou como se fosse um demente. E é um quadro bem grave, tem institutos que trabalham com isso, é uma das doenças mais pesquisadas no mundo, junto com a psicose maníaco-depressiva, que hoje é chamada transtorno bipolar, ou transtorno afetivo bipolar. Aumentar as doses de antipsicóticos, então, nesses casos, é usado antipsicóticos, remédios contra a loucura propriamente dita. Ansiedade e depressão, são casos bastante associados com insônia. A ansiedade é circunstancial ou a ansiedade é mais de 4 semanas? É crônica. TAG é transtorno de ansiedade generalizada. TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, todo mundo já ouviu falar. A transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa passa o tempo todo ansiosa, o tempo todo, é personalidade ansiosa. Né? O TOC é aquele que tem manias rituais, e aqui entra até colecionismo. O transtorno do pânico, com ou sem agorafobia. A agorafobia é medo de lugares abertos. A pessoa não sai, não vai a restaurante, não vai a festa, não vai, quando é convidada, não vai a lugar nenhum. Ela tem medo de não conseguir escapar de um ambiente, tipo um shopping, um ambiente assim. E as fobias em geral. De A a Z, desde aracnofobia, aranha e acrofobia, medo de altura, até zoofobia, medo de bicho. Então, de A a Z tem tudo quanto é tipo de fobia. De inseto, de sangue, de médico, de fobia do jaleco branco, medo do medo, tem tudo quanto é tipo de fobia. E a fobia responde bem aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, fluoxetina, paroxetina, citalopram, e o pânico responde tanto aos tricíclicos, que foram os primeiros antidepressivos, tofranil, anafranil, maprotilina, quanto a inibidores da MAO, enzima MAO, monoaminoxidase, e responde também ao ISRS, que é inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que é o que está embaixo ali, ou tricíclico ADT. Se a ansiedade intensa, associar o benzodiazepínico. Então, se não resolver só aquele ali, até pode associar um Rivotril, um diazepam, de longa ação, por exemplo, o Rivotril, né? O transtorno do humor, depressão ou transtorno do humor bipolar. Tem até a depressão unipolar e a bipolar, tem essas duas diferenças também. A diferença é que o transtorno do humor bipolar é associado com alucinações, delírios, e a depressão não necessariamente. Então, depressão, antidepressivo e associar com antidepressivo sedativo. Aí tu pode usar um indutor do sono por até 4 semanas. O transtorno do humor bipolar, que tu diagnostica até tanto pelo quadro, quanto alterações na tomografia e na ressonância, ou no SPECT, que é por pósitrons, né? E exames de imagem. Então, tem alterações cerebrais ligadas a esse transtorno, e também a esquizofrenia também, Alzheimer também. Então, estabilizadores do humor. Aqui entram desde anticonvulsivos, que também são estabilizantes do humor, até o lítio e outras substâncias mais recentes, que são valproato, divalproato, que são estabilizadores do humor. A pessoa está agitada ou tem surto de psicose, delírio, alucinação, aí tu pode associar o estabilizador do humor com antipsicótico. Hoje tem os de terceira geração, lanzapina, tem aripiprazol, tem os remédios mais recentes, mas também são bem mais caros, e nem sempre tem na rede pública. Indutor do sono por até 4 semanas. Então, se precisar, associar o benzodiazepínicos. Deixa eu ver o que diz aqui. ACT, antidepressivo tricíclico, é TCA em inglês, né? E IRS ou SRS, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, qual é o princípio? Tu tem que aumentar a serotonina. Então, tem 2 maneiras. Ou tu inibe a MAO, ou tu imita a recaptação, que quando a serotonina é liberada, ela chega um momento que ela para de ser liberada na senda sináptica. E aí a pessoa, nesse caso, é inibida essa recaptação. Então, tem mais serotonina circulando e a pessoa vai ficar mais tranquila, né? Nos primeiros 15 dias pode dar alguns problemas, pode dar tremores, pode dar diarreia, muitas vezes nem sempre é bem tolerado, mas depois de 15 dias tende a estabilizar esses efeitos. Então ela leva em torno de 15 dias para o efeito máximo.
os diazepínicos, não benzodiazepínico, o que é ali? Antidepressivo, antipsicótico, ansiedade generalizada, toque, transtorno pânico e transtorno monobipolar. Então, aqui resume todo o tratamento, como tu vai fazer quando o paciente vem com insônia. Eu, pessoalmente, recomendo começar com os naturais ou com a melatonina, e se não resolver, dependendo do caso, partir para os Zs e, por último, os diazepínicos. Aqui repete aquele ali, acetilcolina, serotonina e histamina. A histamina é interessante, porque ela dá sono. Então, por isso, quando a pessoa toma antialérgicos, ela tem sono, geralmente é tomado à noite, né? Outra coisa que dá para usar é o Fenergan, que é o prometazina, e os antihistamínicos, se ela tiver uma alergia, uma rinite alérgica, ela vai se beneficiar com os antihistamínicos, ajuda a dormir. Adormecimento, sono paradoxal, GABA, glutamato excitatório, GABA inibitório, glicina inibitório, noradrenalina é liberada no pânico, então os remédios geralmente são inibidores. Hoje tem os duais, inibidor, noradrenalina e serotonina. Então, estímulos internos e estímulos externos. Meio e estímulos internos. Então, tem que resolver essas questões aí. Tu que é da química sabe, né, que tudo depende da química também. Então, higiene do sono. O que é higiene do sono? O meio ambiente. Temperatura agradável, não pode estar nem muito frio, nem muito quente, senão a pessoa não dorme mesmo, isso aí vale para qualquer um. A qualidade do ar, a obscuridade, o bom ambiente, o ambiente penumbra, né, bruta penumbra, e o conforto da cama, do colchão. Então, qual é o colchão que está usando, qual é o travesseiro que está usando, tudo isso ajuda. A questão da alimentação, boação seriam líquidos, né, então comer e beber. Álcool, cafeína, então álcool é inibidor, mas se tu tomar moderado ou tomar demais, vai acabar atrapalhando o sono. E pode dar insônia ao invés de ajudar a dormir. E se a pessoa dormir, é um sono não reparador. Muitas vezes nem sonhar ou tem pesadelos. Cafeína e teína, que seriam chás em geral, e os derivados da cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, os colas, guaranás, são estimulantes. A nicotina é estimulante. Uma das mentiras de quem fuma é dizer que fuma para acalmar. Se fosse assim, os hospícios, eles não fumavam o tempo todo, né? Quanto mais remédio eles tomam, mais eles fumam, então, na verdade, é um estimulante, não é calmante. E não resolve os problemas também, né? Só piora. Repaz é repastos. Atividade física, psíquica, utilização de ecrãs, que são slides, por exemplo. As cestas depois do meio-dia, principalmente Itália, Espanha e México, eles fazem bastante a cesta. Não deve passar de 1 hora após o almoço. Em idoso, muitas vezes, eles dormem durante o dia e acabam não conseguindo dormir durante a noite. Que é recomendado dormir de 6 a 8 horas por dia. 6, 7, 8 horas. E aqui é detente. Detente, eu não lembro o que é agora. Detente. Então, TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, Aprendendo a Psicologia, França. É onde é tirado esse material aqui. A higiene do sono é fundamental. Estudos, contribuições, atendimentos irrealistas. Então, a questão das crenças. A terapia cognitivo comportamental trabalha com crenças. Então, falsas atribuições, atenções irrealistas. A pessoa cria coisas que não existem ou que só ela vê. Os dois de cima ali, ficou embaixo do número. Tu consegue ler? Tempo excessivo no leito. Então, dormir, ficar demais no leito. Uma das coisas que eu recomendo quando a pessoa em 10, 15 minutos não conseguiu dormir, dá uma levantada, toma um chá de camomila, um leite morno. Evitar chocolate à noite também, que o chocolate é estimulante, né? Teobromina Ô, Flávio, ali em cima fenilketamina. tá escrito inquietudes. Tá. Inquietude e irritabilidade. Pensamentos, ruminações, né? A pessoa começa a pensar monoideísmo. Horários irregulares, então tem que ter um horário, se é 9 é 9, se é 10 é 10, se é 11 é 11, um horário irregular. Quem dorme pouco vai dormir 11 horas, meia-noite. Não adianta dormir 8 horas, que as 2 está acordado daí. As cestas, aí não passar de 1 hora depois do almoço.
Isso é para quem não trabalha, né, que se trabalha. Tem ambientes até que eles têm um quarto para a pessoa relaxar e tudo, mas são empresas especiais. Geralmente são multinacionais, e atividades incompatíveis. Aqui entra a questão da pessoas que trabalham à noite, médicos, plantonistas, enfermeiros, ou algum outro trabalho, tem muitas empresas que trabalham turno noturno, aí acaba alterando o sono também. Então, atitudes, então o ciclo vicioso, o que mais que tem ali? Ativação, à direita, né, embaixo ali. Hipervigília cerebral, pensamentos estimulantes, né? Então, a pessoa está hiperestimulada. Isso aqui acontece com o nosso amigo Márcio Martins. Ele tem dificuldade de dormir por causa disso aqui. Pensa, 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 hiperestimulação. Comportamento, agitação. Aumento do calor corporal, também atrapalha para dormir. E aceleração cardíaca. Tanto que tu estuda os ciclos do sono ali, tu começa a ter o coração bate mais tranquilo, a respiração mais tranquila, e aí tu consegue dormir. Tirando a fase REM, que agita um pouco mais. Perturbações emocionais, problemas de humor, aí problemas da vida cotidiana, né, ou com filhos, ou com marido, esposa, chefe, colegas, então pode trazer alguns problemas. Cognitivos, baixa de performance e desempenho, e fisiológico, problemas funcionais. Então tudo isso pode fazer um ciclo vicioso, acaba atrapalhando a crença entra junto, atitudes, ativação, hiperativação, e é um ciclo vicioso, né, e a pessoa não consegue dormir. Então é interessante identificar isso aqui, conversar com o médico, com o psicólogo, com o psiquiatra, para não só dar remédio, para ver como pode trabalhar terapia cognitiva, algum método para trabalhar essas crenças, atitudes, mudança de crença, mudança de atitude. E é importante aqui também a meditação. E tem aplicativos hoje em dia que tu ajuda com sons da natureza, com reiki, com música New Age, world music, músicas para relaxar, músicas que auxiliam uma voz pausada, é tipo hipnose, é o mesmo princípio da hipnose, a pessoa vai relaxando e, através de uma voz pausada, vai ajudando, vai relaxando, para ajudar a pegar no sono. Então, tu pode baixar no celular, pode baixar direto do YouTube, tem vários vídeos no YouTube, relaxamento profundo, sons para ajudar a dormir, sons da natureza, basta procurar no YouTube, só a pessoa que não quer, hoje em dia todo mundo tem celular, né? Seja rico, seja pobre, todo mundo tem celular. Pode baixar esses aplicativos, os aplicativos ajudam a dormir. Não depender só de receita, de medicamento. Viu, Terezinha Bittencourt? Baixa aí o aplicativo do sono. Fatores predisponentes. Então, aqui, o sujeito hipervigilante, é aquele, principalmente o paranoico, né? Ele está sempre hipervigil, está sempre alerta, sempre hiperemotivo, emoção demais, ansioso, irritabilidade, tendência à ruminação, ficar repetindo pensamentos, repetindo. Se tu tem conta para pagar, não adianta tu ficar preocupado na noite anterior, no mês anterior. Viver um dia de cada vez, né? Até um conselho bíblico, até vive um dia de cada vez. Cada dia tem seus próprios problemas e suas próprias soluções também. Perfeccionismo, de alto nível, exigência, pessoas são altamente exigentes, pessoas de personalidade tipo A que acabam infartando, pessoas que têm toque, transtorno obsessivo compulsivo, perfeccionismo, mais comum em mulheres, mas tem homens perfeccionistas também. São pessoas que têm enxaqueca está relacionada a perfeccionismo, sintomas depressivos, insônia crônica, então, mais de 4 semanas. Fatores de entretenimento, superestimulação do sono, desejo de controle do sono, ou objetivo de controle do sono, falhabilidade da tolerância ou desconforto e incerteza, né? Esse aqui é parecido com o espanhol também. São línguas latinas, são bem parecidas, né? O italiano também tem palavras parecidas. E comportamentos inadaptados. Então, na insônia aguda pode evoluir para insônia crônica. A aguda é menos de 4 semanas, 3 a 4 dias, muitas vezes, e a crônica é acima de 4 semanas. Mudanças profissionais, então questão de turnos ou mudança de tipo de trabalho. Desengajamento, DIU, não lembro o que é. Divórcio, doença, maladia, doença. DUIL, se tu puder pesquisar, não lembro o que é agora.
E manejamento também não lembro. Mas deve ser trocância de horários, de turnos, alguma coisa assim. The Will, eu esqueci de procurar. Dúvidas também, né? Dúvidas, incertezas, incertitudes, tudo isso leva à perda de sono também. Preocupações, ruminações. Ruminação tem a ver com os ruminantes, né? Assim como os ruminantes ficam moendo, mastigando, a pessoa, a ruminação mental é isso também, fica ruminando, fica um ciclo vicioso. E para dormir tem que relaxar, né? Se tu não relaxar, tu não vai dormir. The Will, Flávio, The Will é pesar. Apesar. Aqui entra luto também, perda de parente, perda de emprego. E déménagement é o quê? Deixa eu ver aqui. Déménagement. O Google Preço é muito bom, tu põe ali, tradução, já sai na hora. Então, 90% dá para entender, porque é diz, parecido com português. Hã? aqui diz jogadas. Eu imagino que sejam jogos. Ah, tá, jogos. Jogos de azar, creio eu. Ah, tá. Aqui entra também jogos de videogame também, porque a maioria são de ação, não é aconselhado jogar à noite, e aí tu perde sono também. Tem muitos jovens aí que não dormem por causa, ficam às vezes a noite toda jogando. Sim, E sim. jogos de azar também, né? Aqui eu acho que Roleta e carta, carteado. eu acho que ele considera todos os jogos, tipo, todos os jogos. Porque se tu olhar no CID, a dependência de jogos entra no mesmo lugar da cleptomania, do roubo, do colecionismo, entra tudo no mesmo lugar. Tudo tem a ver com a serotonina e com a dopamina. E é muito parecido com a dependência da cocaína, do ópio, da morfina. Os circuitos cerebrais são os mesmos. Cronicidade da insônia. Então, ali mostra bem a ocasional, aguda ou situacional, então, morte de alguém, perda de emprego, por exemplo, alguma conta para pagar, isso seria uma coisa mais situacional. E a crônica seria mais de 4 semanas, mais de mês, muitas vezes, ou anos. Fatores, tem alguns que dizem que ficam uma semana sem... Eu não acredito, como é que eu só vou ficar uma semana sem dormir e não ficar louco? Que uma das coisas que pode acontecer com insônia é a loucura. Fatores que predispõem, então, tratos biológicos, sexo ou idade, traços psicológicos, traços de personalidade ansiosa, aquelas personalidades ansiosas, pessoas já são ansiosas. Fatores que precipitam insônia, eventos estressantes da vida, doença, depressão, ansiedade. Geralmente vem junto depressão e ansiedade. Fatores que perpetuam e a manutenção da insônia. Atitudes malévolas do sono, ou atitudes ruins do sono, mudanças do tempo, problemas da higiene do sono, utilização de ecrãs. Tá. Aqui, quando a pessoa leva o celular para a cama, né, o tablet, o ecrã seria os tablets, as telas, televisão, inclui televisão junto. E a pessoa que faz a sesta e às vezes dorme até demais, dorme mais de 1 hora, aí acaba não dormindo à noite, é muito comum no idoso. Né? Muitos idosos, se dormir menos durante o dia, acabam dormindo melhor à noite. Atividade física, no máximo até 6 horas da tarde, não se recomenda depois quem vai para academia à noite, como é que vai dormir? Aí ainda toma estimulante, ainda toma cafeína, aí não tem como dormir mesmo. Apesar de ter pessoas que dormem tomando café, mas o café atrapalha o sono. É o máximo 4, 5 xícaras por dia, né? É o recomendado. Pessoas que gostam de café, tipo o nosso amigo aí, Halley, tem que controlar um pouco o café. E evitar Coca-Cola, Pepsi-Cola. Né? Então, o sono paradoxal, fase REM. Em cima, véi, é o acordado. E o sono lento embaixo à direita. E o paradoxal à esquerda. Então, elas estão tudo interligadas ali, 1, 2, 3 e 4.
Sono paradoxal. Então, tem as alucinações. Se for do início da noite, é chamado hipnagógica. Se for no final, ao acordar, é hipnopômpica. É apenas um termo. Paralisia do sono, que a pessoa acorda, mas ela não consegue se mexer. Tem pessoas que entram em pânico. Isso aqui pode acontecer também antes da saída do corpo, quando as pessoas que treinam como fazer a saída do corpo naturalmente, que à noite todo mundo faz, embora nem todos lembrem, mas a pessoa pode, porque do ponto de vista espiritual, a alma depende do corpo, mas ela é anterior ao corpo e posterior ao corpo. Anterior ao nascimento e posterior à morte, inclusive. Então a alma não descansa nunca, quem descansa é o corpo. Cataplexia, que é o cair, a pessoa cai, está relacionado com narcolepsia. Problemas comportamentais do sono paradoxal, sonho lúcido, heavy lúcido é sonho lúcido, experiência de saída do corpo, sortir de corpo é saída do corpo, experiência extracorpórea, está sendo bastante estudado hoje em dia pela medicina, síndrome das pernas inquietas, síndrome da cabeça que explode, geralmente começa com sensação de balonamento, que vai aumentando, aumentando. É quando tu começa a perceber tua aura, teu corpo magnético, chamado energossoma também, que popularmente é chamado de aura, que inclusive é fotografado em fotografias, em fotoquímia e GDV. E alucinações pré-pedunculares. Esse eu não sei o que é pedunculares. Só um pouquinho. É aí do lado aí. Cheval Chimão. Esse aqui eu não sei o que é. Cheval é cavalo, mas aqui é com L seria cavalo. Lento paradoxal. Movimentos oculares rápidos, fazer REM do sono lento e muitas manifestações clínicas comuns, conhecidas. O que é Cheval Chimão? Ralian? Ralian? Onde é que ele Tô foi? pesquisando aqui, Flávio. Ah, tá. E pedunculares também não conheço, alucinações pedunculares. Pedúnculos são pés, né? Mas aqui pode ter a ver com oculares. Sobreposição. Fenômenos de sobreposição. Ah, tá. E pedunculares ou é oculares ali? Aonde? Em qual parte? Deixa eu ver aqui. Aqui Em cima ali. Tá oculares aqui. Pedunculares, tá? Aonde? Deixa eu ver aqui. Então, sobreposição. Ah, tá. Chamou é sobreposição. De 3 estados, o sono e vigília. Vigília é sono, no caso. Sendo parassônico, recomposição parassônica, problema comportamental no estado N2, que é o sono leve ali, status dissociativo, estado de mal dissociativo. Fenômenos de destravação. É peduncular mesmo. Alucinação, sonambulismo, terror noturno. Então, terror noturno é mais comum em crianças. Sonho confusional. Não, aqui não seria sonho. É sonho confusional, tá certo. Sexosomia, aqui entra a questão dos sonhos sexuais, né, de conteúdo sexual. Problemas alimentares do sono. Pessoas que acordam para saltar a geladeira. E sim da sufocação parassônica. Sobreposição entre a vigília e o sono. Ah, tá, aí entra o vigilambulismo, o sonhar acordado, o devaneio. O sonambulismo seria à noite. Tu faz atitudes como se estivesse acordado, mas de olho fechado e caminha pela casa. Hoje não é tão comum quanto antigamente. Antigamente era mais comum. E geralmente na adolescência ele termina. É mais comum em criança e adolescente, depois dificilmente dá em adulto. Terror noturno é mais em criança. A criança acorda assustada, chora, sua, alterações bem, e de manhã não lembra nada. Diferente do pesadelo, que está relacionado com fase REM, o terror noturno está relacionado com a fase N2 ali, ou com a fase do delta ali, sono profundo.
Então, essas aí são as parassonias, né? São situações relacionadas ao sono. Né? O primeiro ali, à esquerda, seria também a narcolepsia, né? Que aí os exames são diferentes e o tratamento é diferente também. Características sociodemográficas, situação de saúde, se tem algum problema, dor, câncer, problema cardíaco, problema pulmonar ou problema endócrino das glândulas, características ocupacionais do tipo de trabalho, tudo isso pode estar relacionado com insônia também. Então não adianta só tratar com remédio, tem que ver as causas e possíveis tratamentos, muitas vezes sem a necessidade do remédio, muitas vezes. O remédio remedia, né? Ele não cura. Tinha um professor que dizia, se ele curasse seria curédio, mas ele remedia, ele é remédio. E de preferência usar não benzodiazepínico. O diazepínico deveria ser a última escolha. Nós vamos ter uma aula que a gente fala sobre os tratamentos, então começando desde a fitoterapia, da homeopatia, terapia cognitivo comportamental, os Zs e por último os diazepínicos, em último caso. E por último ainda antipsicótico. Fitoterapia, fito vem de plantas, né? É tratamento por meio das plantas, né? Camomila, maracujina, melissa, passiflora, valeriana, hipérico, cava-cava, todos esses tratamentos ajudam a dormir. Então, Flávio, já estamos do horário, já deu, o tempo passou rápido, mas já é 11h07, e esse conteúdo ele ainda tem conteúdo desse assunto, que é a continuação desse aqui, insônias e parassonias, e ele vai continuar na sexta-feira que vem. Mas se tu puder incluir o tratamento junto, eu acho que não tem muito slide o tratamento. Beleza, eu incluo o tratamento, a gente já fala sobre as parassonias, a gente já inclui a parte do tratamento junto pra gente terminar. Que esse aí é 30 slides de um e 30 do outro. Sim, sim. Esse aqui e o outro são 22, se não me engano. 20 ou 22. Sim, sim. Esse aqui ele tem... E fora que se conversa muito, né? Porque aqui tem os esquemas, mas tem a explicação, né? Que daí ela leva um pouquinho de tempo, né? Mas... não adianta só ler, né? Tem que explicar e... Exatamente. Se fosse só ler, a gente já tinha terminado isso aqui em 5 segundos. Mas daí não tinha graça também, né? Que adianta só ler se ninguém vai entender o que é, né? E fora todo médico tem um pouco de professor também. Né? Sim, inclusive é esse o motivo pelo qual aqui nós costumamos trazer em outros idiomas além do português, porque geralmente são idiomas que o Flávio entende, então o Flávio pode explicar e isso não acarreta em perda, né? Mesmo que a pessoa que está acompanhando ela não consiga entender o que está escrito, o Flávio sempre explica aqui, né? Então... Eu não sei se tu concorda comigo, mas para mim, slides em inglês, em francês, espanhol, ou até francês, eles têm slides bem melhores. Não tem muito material em português, infelizmente. Sim. Parece que lá fora eles se preocupam mais em tornar didático, facilitar mesmo. Sim, o Brasil tem problema de didática, tem problema na questão de educação, tem problema na questão da ciência, que artigo científico mesmo no Brasil tem poucos. Os únicos que fazem, que a gente percebe quando fez é de Universidade Federal. Que o Sérgio Tufik, aqui de São Paulo, na questão do sono. Nós vamos encerrar por aqui o programa, mas nós vamos continuar semana que vem sobre esse assunto, que é a questão do sono, insônias e parassonias. Então, já é 11 horas, o tempo passa rápido, né? Então, um forte abraço a todos e até semana que vem. Até semana que vem. Forte abraço, Flávio, até semana que vem. Bom fim da semana aí. Tchau, tchau. Igualmente.